Fala, turma, tudo bom com vocês? Mais um episódio diretamente do Cealba, em parceria com a Agrocana. E estamos aqui com o Rogério Medeiros, que eu quase não sei o sobrenome dele, que é difícil. Gerente das fazendas, né, do seu Paulo Amaral. E eu quero que você se apresente, Rogério, e conte um pouquinho da história da produção de leite e da sua vida como gestor nas fazendas. Bom, sim, eu cheguei na atividade em 2007, né? Assim, vim para dar uma ajuda ao seu Paulo na época, ele precisava de uma pessoa para ajudar ele a tocar as fazendas, né? E eu trabalhava na época com automóvel, Sim. segmento totalmente. Eu sempre trabalhei na área comercial, sempre Uhum. fui, meu forte sempre foi a área comercial. Então, em 2007, eu saí de onde eu estava trabalhando e ele me convidou para ir trabalhar com ele para ajudar ele no gerenciamento das fazendas. E aí, quando eu cheguei na época, assim, foi uma mudança, vamos Drástica, dizer né? assim, drástica, porque assim, ele tinha uma maneira de trabalhar, Uhum. né? E a própria produção de leite em si, ela era feita de uma forma ainda muito artesanal, assim, não existia muita tecnologia, as tecnologias estavam surgindo, né? E eu vinha com uma visão diferente. Uma coisa que me chamava muita atenção era a questão do relacionamento produtor-indústria, Sim. que era um relacionamento muito conturbado. Uhum. E eu sempre trabalhei com área comercial, então, para mim, o que existia de melhor no meu negócio era o meu cliente. E Sim. na produção de leite, o cliente é o laticínio. Só que o Sim. relacionamento entre o laticínio e o produtor não era um relacionamento sadio, um relacionamento assim, aberto, Uhum. tá? Se tinha muito aquela questão de que o laticínio era inimigo do produtor, o produtor era inimigo do laticínio. Para mim, isso era uma visão muito conturbada, Sim. tá? Então, assim, eu joguei um pouco do que era a área comercial, do que era a venda, né? E tentei implementar. Fiz cursos sobre produção de leite, Uhum. né? Fiz na época o GPL. O primeiro que foi em Não foi bem batalha? o primeiro, não. Eu fiz em Pesqueira na época. Ah, Depois foi que teve de batalha. E nesse GPL, era um modelo que eles estavam iniciando. E você tinha uma pessoa, um técnico, que auxiliava os integrantes e ele fazia visitas mensais sim. às propriedades para verificar o que era que estava sendo implementado. Então, com isso, a gente estreitou muito nosso relacionamento. Na época, você lembra o Sim. Paulinho, né? Assim, foi um cara muito importante para a gente, foi uma virada de chave, né? Para vocês, para mim, que eu fui estagiária. Paulinho foi um cara assim que mudou muitos conceitos, Sim. assim, abriu a mente nossa para isso, né? Sim. Paulinho era um cara muito focado em números, que a Sim. produção de leite na época não era focada nisso, Sim. né? Assim, você ia levando o negócio naquele sistema. O que é que sobra no final do mês? Então, esse Sim. é que é o lucro do Sim. negócio, tá? Só que a gente sabe que a produção de leite envolve muito mais. Não é só o lucro da atividade. Uhum. O fazendeiro, de uma forma geral, o produtor, ele tem um lado econômico e um lado financeiro. Sim. O lado econômico é muito forte, compra de terra, rebanho, maquinário, Patrimônio, né? patrimônio, tá? E o lado financeiro era o que aquilo me gerava de receita, Sim. tá? Então a gente começou a enxergar isso, o que é que gerava de receita e o que é que deixava de margem de lucro. Perfeito. Então, você começando a trabalhar isso, e você começa a entender o que é a atividade de leite feita de uma forma mais profissionalizada, Uhum. tá? Então, com isso, assim, eu aprendi muito esse meio. Assim, aprendi do seu Paulo, que é um homem que hoje ele tem mais de 60 anos na atividade. É. Então, assim, ele é uma referência, pelo menos para mim, em termos de ganho genético, de administração de rebanho. Ele é Sim. muito bom nisso, tá? Sim. Mas pecava um pouco na parte administrativa. Então, Sim. aí é onde veio a minha, vamos dizer, expertise, né? Eu comecei a Uhum. mexer muito com a parte administrativa, compra de insumos, Assumir os controles também, né? exatamente, Lançamentos. fazer a parte de lançamentos, a parte, vamos dizer assim, de agricultura.
que é uma Sim. coisa hoje muito importante na atividade leiteira. Que eu estava conversando até com meu filho hoje, eu vinha no carro e a gente batendo papo numa ligação e eu comentando com ele, eu digo, Rogerinho, o grande segredo da produção de leite é comida. Sim. A vaca nada mais é do que uma indústria de transformação, Verdade. tá? Ela dá o que ela come, né? Então, assim, a gente precisa focar muito investimento em comida barata. Comida barata não significa custo de aquisição, significa você produzir ela com eficiência, né? E você poder ter assim produtividade. Acho que a palavra hoje da moda, mas que a gente fica quando a gente está dentro da atividade, a gente observa que é muito importante é isso, é produtividade. Porque produtividade é o que dá lucro. É verdade. Entendeu? É você ter as vacas com a genética produtiva, aliada também à saúde, Uhum. sanidade. Um dos grandes custos da produção de leite hoje é a parte de medicamentos. Sim. Quando você parte da comida, que é o primeiro, número um, Uhum. em média, você trabalha aí com 50% da sua Custo. receita hoje. Ela é dedicada à parte de alimentação, tá? Uhum. Então, assim, mas você tem aqueles custos. Mão de obra também é uma coisa que tem um custo. Algumas pessoas, ou a maioria, pelo menos na nossa região, não se preocupa ainda em formalizar. Mas Sim. quando você formaliza, aquilo ali tem um custo Sim. junto daquilo. Sim. Mas, por outro lado, você tem a tranquilidade de você poder dormir bem à noite. Saber Verdade. que lá na frente você não tem uma bomba me esperando. É verdade. Tá? E isso é uma pauta bem forte no agronegócio, né? É, assim, hoje nós temos duas pautas que são muito fortes, eu acho, né? Tanto a formalização trabalhista Uhum. como a questão ambiental. Isso. Então você tem que saber conciliar tudo isso, É. tá? Então não é fácil. O Brasil hoje eu acho que ele tem um dos códigos de ambientais mais rígidos Sim. do que eu tenho conhecimento, Sim. tá? Então você conciliar isso não é fácil, né? Mas você precisa fazer. Porque hoje o que eles chamam de sustentabilidade é isso, né? É Uhum. você ser uma pessoa socialmente ativa, Isso. tá? Você ser uma pessoa ambientalmente proativa, né? Que a gente precisa cuidar do meio ambiente Uhum. assim, é patrimônio. Qual o maior patrimônio hoje de uma fazenda? É a terra. É a terra. Então, se E não você não faz cuida mais, né? dela, ela não lhe dá resposta. Verdade. Tá? Então, a parte de agricultura também, ela é muito importante. Uhum. Todo esse conjunto, né? Eu digo que isso é um conjunto de coisas. A gente administra números, administra, vamos dizer assim, performance, tá? Uhum. Então, assim, às vezes não é só você ser o maior, você Sim. precisa ser o melhor. Sim. Muitas vezes o cara que tem uma produção pequena, mas ele é extremamente eficiente naquilo que ele faz, Sim. tá? Então, essa aí são coisas que fazem com que a atividade dê certo. Sim. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso e antes de você vir, né? Falando justamente sobre isso, como construir um primeiro andar na fazenda, como você verticalizar, crescer, né? Então a atividade leiteira, mais do que nunca, precisa ser extremamente profissional, Sim, né? Como agora eu estou no corte e o assunto anteriormente era corte, a gente ainda fala muito de forma embrionária de alguns assuntos sobre gestão, mas no leite isso é muito mais comum, né? Porque também é um assunto que já está mais batido. E aí, só se você puder dizer, em média, assim, o custo do litro de leite sobre o que o leite é vendido e o quanto que isso impacta, né, na atividade. veja bem, eu pelo menos busquei muito esse número, tá? Não é um número fácil, porque o leite você tem muita sazonalidade, você Sim, tem picos de preço para cima como para baixo. sim, Então, o ideal é que você trabalhe média ano, sim, tá? Um dos componentes, por exemplo, para a gente, que faz parte da nossa composição de preço, é venda de genética. A sim. venda de genética ou a venda de animais, ela agrega no preço. Se você transforma aquilo em leite, Uhum, para você poder
melhorar a rentabilidade do negócio. Sim, Tá? Muitas vezes o leite está dando prejuízo, mas o que é que você faz? Você cobre com a venda de descarte, a venda de genética, sim, enfim, você agrega aquilo ali e no final, para você fazer a conta, a gente transforma tudo aquilo em preço de leite, em litro de leite. certo. Tá? Quem uma vez me chamou a atenção para isso foi até um parente nosso, o Leonardo Amaral. Uhum, Ele conversando sobre isso, a gente falando, o Léo fez faculdade lá em Viçosa, e ele tem uma conta interessante. Ele disse, você precisa compor o que você produz de leite e o que você transforma em leite, uhum, que é justamente essa questão que é a venda de animais, a venda de descarte, a venda sim, de genética, para você poder fechar um custo total, porque você tem um custo de recria, sim, você tem um custo de manutenção do gado quando ele está no período seco, uhum, né? Então você tem que ter um equilíbrio de rebanho, né? sim, Digamos que você tem aí 60, 70% do rebanho produzindo para sustentar os 100%, né? perfeito. O vaga de produção e a recria. Então, isso são números que pesam bastante, Sim, tá? E são investimentos a longo prazo. Sim, a vaca que pare hoje, uma bezerra, até ela chegar à idade adulta, você vai levar o quê? No nosso caso, por exemplo, a gente tem um intervalo entre parto, a gente tem um intervalo não, a gente tem o primeiro parto hoje, em médio, em torno de 28 meses. certo. Então, você tem 2 anos e 4 meses, praticamente, você Para ela, sustentando aquele animal sem ele para não ela trazer começar a nada. produzir, né? Exatamente. Então, isso entra dentro do seu custo, que é um custo que pesa, Sim, tá? Então, assim, você definir custo de leite, ele é muito subjetivo, porque cada propriedade tem uma realidade diferente, sim, sim, tá? Eu perfeito. posso te dar um número aqui agora, X, Uhum, mas esse número talvez não me represente todo ano. sim, A cada ano ele vai mudando. Às vezes você tem um ano onde venda de genética agrega valor, você uhum, tem uma venda maior, o preço de leite ele cai, você tem um ano que você consegue um preço médio de leite maior. Aí a gente tem a sazonalidade do milho, da sim, soja, que são ingredientes importantes na produção, tá? sim, A produção de silagem. Então, tudo isso aí faz com que você tenha um custo, vamos dizer assim, variável, uhum, muito alto. sim, Essa variação é muito forte. Até a produtividade da comida que você faz influi no seu custo direto, verdade. tá? Hoje vocês estão produzindo a própria silagem 100%, já estão Sim, 100% sim. independente, né, do alimento? Eu não diria que 100% independente, Joyce, porque você parte, quando você se torna 100% independente, você parte com um rebanho estabilizado. Hum, Quando você pensa no rebanho crescente, então às vezes você precisa adquirir alguma coisa fora, certo, tá? Para que entendi. você acompanhe aquele crescimento do rebanho. É muito difícil hoje você estabilizar rebanho, por quê? Porque como os custos se elevam e você tem os custos fixos, né? Uhum, Você vai trabalhar aí o seu ponto de equilíbrio, então você começa a enxergar que a sua estrutura comporta mais vacas, sim, para que você possa manter aquele ponto de equilíbrio e que você possa melhorar a sua rentabilidade, uhum, né? Então isso aí faz muita diferença. Assim, então essa questão de números é muito particular de cada fazenda. uhum, Não é particular no caso de você não divulgar. É sim, particular porque cada forma que você administra, você gera um custo diferente. sim, Tá? Tem pessoas que dizem, eu lucro 20, 30% do meu faturamento. Mas muitas vezes ele não tem formalização de funcionários, ele sim, não tem, não investe em produtividade, ele não investe na própria estrutura em si, você precisa estar é, sempre se modernizando, se atualizando, ele não investe em capital humano, que é uma coisa importante. Muitas vezes o cara não investe em assistência técnica, que é sim. uma coisa que faz a diferença, então ele tem essa ilusão de que ele tem Tá aquele lucro. sobrando mais, né? É verdade. Mas será que isso é longevo? Será É, que isso daqui a 10 anos vai fazer com que você se mantenha na atividade? entendi. Então, todas essas questões eu acho que precisam ser pesadas na hora de você definir o que é lucro real, tá? E o que é, vamos dizer assim, lucro presumido, Uhum, tá? sim, entendi. E Rogério, com relação à mão de obra, que essa é uma pauta muito importante, porque
O leite exige uma mão de obra mais específica, né? Por conta da ordenha, treinamento. Mas o que é que você vê de oportunidade hoje para os jovens dentro da atividade leiteira? Porque eu tenho enxergado um movimento reverso, né? As pessoas se interessando pelo campo em algumas praças. Mas a gente precisa falar mais sobre isso para que haja o interesse também das pessoas virem para o campo, né? Onde tem muita oportunidade de emprego, onde tem muita oportunidade para trabalhar e para crescer, né? Prosperar. E aí, dentro da atividade leiteira, o que é que você vê de oportunidade para a mão de obra? Joyce, sim, acho que mão de obra é uma coisa que ela precisa ser trabalhada com dois patamares. Primeiro, treinamento, tá? Você fazer a parte assim de especialização. Uhum, E segundo, de ganho. uhum, Então, o cara tem que ter um ganho bom para que a atividade se torne interessante. Por uhum, quê? Porque a atividade de leite, de certa forma, ela é uma atividade muito exaustiva. Você uhum. trabalha os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, você não tem feriado, você não tem dia santo, você não tem Natal, você não tem Ano Novo, porque as vacas Em todo todo dia dia a estão dia. ali produzindo e você precisa ordenhar a vaca para tirar aquele leite. Sim. Para isso, você precisa contar com mão de obra. E Uhum. essa mão de obra, além da parte financeira, eu acho que tem a parte pessoal. A gente precisa entender também a realidade dessas pessoas para que a gente possa também se sensibilizar um pouco, que não é fácil Uhum. você exercer essa atividade. Então, assim, Perfil, né? Perfil. e você tem que dar oportunidade. Porque, assim, o cara mora numa cidade. Então, o cara vai para uma cidade vizinha um pouco maior, que tem um comércio mais forte. É difícil você, com uma atividade dessa, concorrer com o comércio. O comércio Uhum. tem horário específico para abrir, para fechar. Nos feriados não funciona. O cara trabalha de segunda a sábado. Às vezes ele trabalha de segunda a sexta, dependendo da atividade. E você tem uma atividade onde o cara precisa estar todo dia lá, de madrugada e da tarde. Isso a gente falando em duas horteias. Se a gente falar em três, você vai É. ter 12 horas praticamente de trabalho. Uhum. Né? Aí você tem a parte de alimentação, você tem a parte, por exemplo, quem trabalha com palma, a parte da colheita da palma, que ela é totalmente manual. Sim. Né? Então, eu acho que você precisa entender um pouco da realidade dessas pessoas, Uhum. né? E procurar buscar, sensibilizar elas de que aquilo ali é um produto feito para consumo humano. Sim. Tudo que é feito para consumo humano tem que ser feito com muita higiene, Uhum. entendeu? Sim. Assim, a chamada segurança alimentar. Para que você saiba que o produto que você está entregando na indústria, ele vai estar um produto apto para o consumo humano. Sim. Então, quando você começa a trabalhar isso, aí você começa a entender diversos gargalos que você tem, até na vida pessoal. Às vezes, o seu funcionário é um cara humilde, não tem certas noções básicas de higiene, Uhum. porque ele foi criado na roça, em uma casinha pequena, um banheiro fora de casa. Uhum. Então, você mostrar para essa pessoa que higiene é uma coisa primordial na produção de leite não é fácil. É. Aí vem os treinamentos, né? E Massivamente. aí vem a conscientização. Quando o cara começa a se conscientizar disso, ele muda até o sistema dele de casa. Sim. Ele começa a enxergar que a maneira que ele vive, muitas vezes, também não está de acordo com aquilo. Sim. Então, assim, é uma mudança cultural muito forte. Verdade. Tá? Você começa a mexer um pouco com a origem da pessoa. E aí a gente que é gestor, que administra isso, a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu, antigamente, às vezes, vamos dizer, o cara fazia uma besteira, uma bobagem, aí eu ficava com raiva, xingava e gritava. Hoje não. Hoje o que é que eu faço? Surgiu um problema com fulano, eu digo, peraí, chama fulano aqui, vamos conversar com ele. Vamos entender o que é. Ele pode estar com problema em casa, ele pode estar com filho É isso doente, mesmo. ele pode estar com um problema financeiro por algum motivo que a gente alheio, né, É. que a gente sabe. Então esse cara tá ali e você tá dando um esporro nele, tá fazendo uma reclamação a ele, e ele na hora da raiva também. Aí onde é que ele vai descontar? É.
no trabalho, É isso tá? mesmo. Então, eu E acho é que um a desafio gente, a gente constante. hoje, um dos grandes desafios da nossa atividade é isso, é gestão de pessoas, É. tá? E isso é como é que eu vou dizer isso assim? É uma coisa que às vezes a gente precisa se gerir Sim, primeiro, reconhecer as nossas falhas, tá? Para sim, depois a gente poder exigir dos outros. sim, Veja bem, não significa facilitar, significa conscientizar, sim. tá? Perfeito. Mas é o desafio que toda hora a gente está falando, é a gestão de pessoas, né? Mas, Rogério, no caso de produtividade, né? Hoje a produção do São Paulo se concentra numa fazenda só, nas duas. Como é que hoje está a sistemática das propriedades de produção de leite, produção de fêmeas? Porque Não, no veja meu bem, tempo, lá atrás, né, dividia-se por fazendas. continua dessa forma. O que é que nós temos lá hoje? Que é o que a gente já tem, isso já vem desde a época de São Paulo. Justamente isso. Por exemplo, a gente tem uma fazenda onde a gente trabalha com um rebanho com mais sangue zebu. Uhum, Na outra fazenda, a gente trabalha com rebanho com mais sangue holandês. sim. São manejos diferentes, Uhum, são dietas diferentes. uhum, Então, assim, são, ao mesmo tempo, são complementares. Uma sim. fazenda produz um animal e vai dar leite na outra, Sim. tá? Então, a gente concentra toda a recria numa fazenda, tá? E quando chega em idade reprodutiva, a gente vai dividindo o que vai ficar na fazenda A e o que vai ficar na fazenda B. Uhum, E aí já inicia outro processo, que é a parte justamente reprodutiva. Então, assim, tudo isso são coisas feitas já de uma origem antiga, que é assim, o Paulo que sim. iniciou esse trabalho, né? E a gente fez aprimorar, E vamos dizer assim. mantém, né? E mantém porque funciona. Sim, Não adianta você querer misturar tudo, sim. né? Porque são manejos diferentes, são animais com temperamentos diferentes, termina você tendo equipes com aptidões diferentes, Sim, tá? Então, tudo isso aí realmente são coisas que você precisa trabalhar com a consciência de que são complementares. Você não pode achar também que são dois sistemas distintos. sim. Cada sistema complementa o outro. E a genética Amaral, como é que tá aí nas pistas de exposição? Isso aí é show. Você fala um homem ele trabalha com inseminação artificial desde os anos 70. Ele foi uma das primeiras pessoas na região a acreditar nesse processo de inseminação. A maior parte hoje do nosso rebanho ainda é através de inseminação artificial. Uhum, Já estamos migrando um pouco para a questão da transferência de embrião, sim. né? Que é uma coisa que também agrega genética, né? Porque você Uhum, consegue trazer genética de fora para incorporar o rebanho, mas o foco nosso é produção. Nós produzimos genética de animais extremamente produtivos, tá? Nossa preocupação não é um animal de exposição, não é um animal de pista. uhum. Ele surge porque no universo, como é Sim, grande, você consegue ter animais destaques. sim. Mas o nosso maior argumento de venda é a A produção. produtividade dos nossos animais. O animal que a gente vende hoje é um animal que eu sei que vai chegar lá no cara, ele vai dar um trato bem dado ao animal e o animal, a resposta vai ser produção de leite, produtividade alta. Então Isso. é isso que a gente trabalha. Junto, agregado com sanidade, né, Uhum, que é muito importante, tá? E, como é que eu vou dizer assim, temperamento, sim. né? Aquele animal que está apto a produzir naquela condição, que não precisa ser a condição ideal, mas que você fazendo o trato, vamos dizer assim, correto, você consegue extrair o que você tem de melhor naquela genética, Isso. tá? Isso mesmo, pessoal. E lembrando, seu Paulo Amaral, como o Rogério começou a contar aqui a história da genética Amaral, né? São Sim. mais de 60 anos focado em produzir leite. Então é um trabalho fantástico, né? Quem tiver a oportunidade de seguir nas redes sociais para acompanhar um pouquinho do trabalho deles. E eu tenho assim um carinho muito grande pela família, que foram pessoas que me deram muita oportunidade no início da minha carreira, né? E só agradecer a todos eles que sempre me motivaram, deram força, me deu oportunidade na fazenda
e que, graças a Deus, são meus parceiros até hoje. E, Rogério, nesse cenário atual do leite, né, o que é que você tem aí para contar sobre mercado e as oportunidades no cenário de Alagoas, né, que tem a abertura de uma nova planta, tem o arrendamento de uma planta lá em Batalha, né? Esse movimento que está acontecendo aí na região, você consegue me passar o seu Eu vou só sentimento? fazer um parêntese rápido para a gente entrar nesse assunto. Tá, Você falou o seu agradecimento ao pessoal. Na verdade, seu Paulo sempre foi um cara muito acolhedor, né? Ele sempre gostou de ter muita gente perto dele. E sempre, assim, procurou acreditar e puxar o melhor que as pessoas têm. Nem todo mundo, lógico, que deu uma resposta boa. Mas as sim, pessoas que a gente vislumbrou e que a gente procurou ajudar, elas sempre cresceram. E isso deixa a gente muito feliz em saber disso. Com relação ao mercado, assim, o que é que acontece? Os leite é uma commodity, tá? sim, Então, como todo negócio, o que acontece? O leite, ele se valoriza quando a concorrência de compra, ou seja, você tem diversos compradores. sim, Então, a nossa região hoje ela tem se fortalecido muito, tanto com o surgimento de novas plantas de grande porte, sim, como o crescimento de pequenas plantas. sim, Pequenas indústrias que cresceram e buscaram produzir produtos de melhor qualidade. Isso sim, também trouxe muito, agregou muito à região, tá? Então a gente precisa valorizar isso também. sim, Tá? A gente não pode pensar que só o grande é a solução. O pequeno eficiente, ele muitas vezes tem condição de absorver uma parcela dessa produção de forma que ele pode agregar valor. isso, Tá? Então, assim, outra coisa que um fator muito importante, que isso até foi um fator que pesou muito no estado de Alagoas, foi o incentivo, incentivos até governamentais, sim, tá? Dado aos pequenos produtores, a formação das pequenas associações, sim, tá? Então isso trouxe muito crescimento para os pequenos produtores, tá? Então isso fortalece porque o leite é uma atividade de muitos. sim, Se você pegar leite no Brasil, eu não tenho números estatísticos para lhe dizer, mas se você pegar leite estatisticamente, ele tem um volume muito grande de produção pulverizado em pequenos. verdade, E tem um pequeno número de propriedades produzindo muito, muito, tá? Mas eles são, como eu disse, eles sempre são complementares. sim, Porque, assim, é importante a gente ter a pequena indústria. A grande indústria é bom? É, porque ela dá, vamos dizer assim, ela dá, me fugiu agora um pouquinho o termo, mas vamos dizer assim, ela dá nível de mercado, tá? sim, Ela dá pontuação, tá? E o que é que acontece? Ela faz com que os pequenos também procurem qualidade. Quando você sim. procura qualidade, então termina todo mundo ganhando. É verdade. E o produto fica melhor, né? O preço também começa a ficar É, mais competitivo. e o leite é um alimento importantíssimo para o ser humano. Sim, Né? Assim, é uma fonte de proteína, uma fonte de cálcio, sim, né? E ainda é um produto relativamente barato. Se sim, você for procurar outras fontes de minerais de minerais e de coisas nesse patamar, então o leite é um produto acessível, é um produto popular, faz parte da mesa da cesta básica, da né? cesta básica, exatamente. Então, isso aí são coisas que sempre agregam. Então, a gente sempre tem que ter em mente isso, segurança alimentar. A Isso. gente produzir aquilo que a gente pode consumir na nossa mesa para que chegue à mesa dos consumidores que não produzem. Maravilha. Tá? E caminhando para o final, vamos a uma pergunta para o futuro. Qual é a sua expectativa para esse cenário mercadológico e para dentro da fazenda? O que é que vocês estão fazendo para crescimento para os próximos anos? Seu Paulo, sempre ali, já passou o bastão, mas sempre ali na atividade firme. E o que é que você deseja aí para esses próximos anos da atividade e para esse mercado que a gente está Assim, acompanhando?
vamos dividir a sua pergunta em duas questões. Primeiro, mercadológico. O mercado, ele é muito dinâmico. Então, assim, existem novos produtos, existe o fortalecimento de novas cadeias, né? Enfim, o mercado ele é muito volátil, né? Uhum, Ele é muito volátil. Então, você tem que sempre buscar agregar valor naquilo que você produz, tá? uhum, Você só consegue agregar valor tendo diferenciais que reflitam no produto final. Então, a gente tem que sempre buscar essa excelência, sim, tá? Então, o mercado é isso. Preço, a gente não manda. exato. Custo, a gente manda entre aspas. Tem coisas que a gente não manda. Mas a gente administra. Isso, Então, o grande segredo disso é como eu falei, é você saber gerenciar os números, administrar, saber passar a crise, para quando vier a bonança, você poder receber usufruir. aquele benefício, tá? E para nós lá hoje, assim, a ideia é que a gente cada vez mais fortaleça a produção, com investimentos em mão de obra, investimento em estrutura, né? Tentando se tornar o mais eficiente possível dentro do mercado, né? E criando um atrativo, porque assim, futuro é, vamos dizer assim, passar o bastão. Então, a gente tem que transformar o negócio em atrativo para quem está para quem vem depois, Sim, tá? Para, vamos dizer assim, para a sucessão. É o grande desafio hoje é você fazer com que os nossos sucessores sintam atração pela atividade, sim. tá? Então, isso aí é uma coisa que você tem que tornar um negócio rentável, você tem que ter número na mão, Uhum, tá? Você tem que saber que aquele negócio é um negócio que ele tem como preceito, sim. tá? Então, sempre pensando em E a crescimento. geração cobra isso, né? Essa Exatamente. informação. A geração cobra muita informação, muito controle. E é uma versão mais administrativa, né, do Sim, negócio. sim, sim. E quando Sim. eu digo mais, o que mais ajuda a gente nesse caminho, nesse crescimento, é a parte da ciência técnica. Porque a Maravilha. assistência técnica, assim, se você tem que procurar sempre estar cercado de bons profissionais, Sim, para que você possa extrair o máximo que você puder deles, para você ter um reflexo naquilo que você faz. Tá? E também, leite tem um pouco de amor. Um pouco não, muito bastante. de amor, né? Assim, porque existem os momentos difíceis, e existem os momentos fáceis. A maior parte é os difíceis, os fáceis não são tantos. Hoje, estava conversando com as pessoas ali, vou só citar esse acontecimento, ele cara disse, aqui é o homem forte do leite. Aí eu olhei para ele e disse, eu não sou o homem forte do leite. Todo produtor de leite é forte. Porque se ele for fraco, ele não fica no banco. É verdade. Então, leite é uma atividade de pessoas fortes, porque elas são resilientes, elas não se deixam dobrar pelas dificuldades, então sempre buscando a melhora e as alternativas para poder o negócio sempre evoluir e crescer. Maravilha. Rogério, muito obrigada pela conversa. Mais uma vez agradeço, né, a família Amaral, a parceria de sempre e a esse momento, né, que é muito bom trazer os amigos para conversar um pouquinho e comunicar mais um pouco, né, para o nosso agro aí no nosso dia a dia. Sigam as redes sociais Genética Amaral, Amaral, Genética Paula Amaral. Genética Paula Amaral. Tem mais alguma? O foco nosso é esse. Tem as Pronto. pessoais, né? É, Minha, pessoal, mas mas a que a gente trabalha realmente é a genética Paula Amaral. pronto. Tá? E eu queria também aqui agradecer o tempo que você dedicou, assim, a oportunidade de poder falar um pouco do que a gente faz. Eu acho que isso é gratificante, né? A gente poder expor um pouco daquilo que a gente tem, né? De melhor. Sim. E agradecer a todos aí pela audiência. É isso Vamos dizer assim, mesmo. né? Muito obrigada, gente. Bom, boa Vamos noite a embora. todos.